Está no ar mais um programa Descomplicando a Lição. É o 6º episódio desse 4º trimestre de 2024. Nós estamos começando essa semana estudando uma lição absolutamente importante. Eu sempre estou dizendo que as coisas são importantes. Na verdade, são. Há um raciocínio que é certamente estimulado pelo Espírito Santo, que faz com que os pastores que cuidam das lições estejam preparando o povo que vai trabalhar nesses últimos dias proclamando as 3 mensagens angélicas. E nós precisamos entender isso. Estudamos sobre o Evangelho de Marcos e agora estamos no Evangelho de João. E eu vou aqui reforçar, professores, que é necessário que os senhores tenham literatura em casa, porque nós vamos entrar num período que a Bíblia chama de alto clamor. Eu não sei se sabem, mas isso já iniciou. A igreja tem 2 anos seguidos distribuindo um livro chamado O Grande Conflito, que é um divisor de águas para muitas pessoas que nunca ouviram falar que eles têm que tomar uma posição. E a igreja vai ter que trabalhar nesse sentido. Por isso, recomendo que comprem literatura. Comprem os comentários da Igreja Adventista, o comentário bíblico adventista, porque é ali que os professores vão ter a base teológica para raciocinar com a verdade que deve ser entregue nessa dispensação, que é a dispensação dos adventistas. Eles devem entregar uma mensagem. E é na literatura adventista que essa mensagem está exposta. Quero também solicitar aos professores que façam a replicação desses vídeos. É importante isso. Receba o vídeo, de você que está no grupo do WhatsApp, e replique, por exemplo, para a sua classe da Escola Sabatina. Se cada professor fizer isto, nós vamos ter uma população enorme de pessoas assistindo esse programa. E a questão não é que a equipe que faz o programa esteja desejosa de que esse programa seja visto. É o evangelho que precisa chegar na cabeça e na mente das pessoas, e elas precisam entender verdades que são verdades absolutamente fundamentais. Então, replique. E não deixe de dar o seu like, porque o seu like também é fundamental para que mais pessoas encontrem esse programa. Então, vamos ao Descomplicando dessa semana. Lembrando que nós estamos estudando aí sobre o Evangelho de João. A gente já sabe qual é o foco desse Evangelho. E na lição dessa semana, nós vamos ver mais testemunhos sobre Jesus. Professores, olhem aqui na tela o quadro, que é o quadro dessa semana. Já disse que todas as lições vêm com uma ilustração que ela resume a lição. Se nós entendemos essa ilustração, a gente já vai para a lição com o raciocínio preparado para o conteúdo que está lá. Então, o verso para memorizar dessa semana precisa ser lido antes de irmos para a ilustração. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Vejam bem, Jesus atrairia todos. E a figura aqui está mostrando isso. Há uma interrogação, não é? Quer dizer, quem é esse Jesus? Ele vai atrair todos. Mas vejam aqui, pessoas sendo atraídas, mas nem todas as pessoas vão até o Messias, que é o pão que desceu do céu. E essa é a situação do mundo, as pessoas rejeitando. Nós vamos ver durante o explanar da lição dessa semana como a liderança e o povo judeu, porque lembrem que João está falando para judeus, não é verdade? Vejam como a liderança judaica e o povo judeu não foi atraído para Jesus. Então, a premissa para essa semana, vejam que
premissa importante. Os discípulos haviam encontrado mais paz e alegria desde que tinham aceitado a Cristo do que em toda a sua vida anterior. Isso está em tarja para que os professores alimentem sua classe com esta noção de que é mais valioso o tempo com Jesus do que sem ele. O texto continua. Como voltariam para os que haviam desdenhado e perseguido o amigo dos pecadores? Por muito tempo aguardaram o Messias. Agora ele viera, e não se podiam afastar de sua presença para ir àqueles que estavam procurando tirar-lhe a vida e os tinham perseguido por se tornarem seguidores seus. Essa é a situação, professores, que nós vamos encontrar muito em breve, mas a gente já experimenta hoje. Se nós conhecemos mesmo o Messias, se nós sabemos quem ele é, e se nós o esperamos, é claro que nós não vamos abandoná-lo. Por quê? Porque os nossos dias serão mais felizes com ele do que os dias anteriores sem ele. Esse entendimento é fundamental que os seus alunos consigam aprender. É muito mais feliz a vida no sistema de Deus do que fora dele. Então, a lição dessa semana traz uma lógica que exorta que nós precisamos compreender o Messias por causa da premissa que nós vimos aí. Sem ele, a vida é mais difícil. Então, nós precisamos compreender o Messias. Nós precisamos ter uma nova compreensão, porque depois de 2000 anos que Jesus esteve aqui, essa compreensão sobre o Messias vai se alterando ao longo do tempo. E é necessário que nós mantenhamos a compreensão sobre o Messias que está na palavra de Deus. Vamos ver o testemunho do Pai dizendo quem é o Messias e vamos ver o testemunho da multidão que entendeu o Messias dizendo quem é o Messias. Esse é o assunto e a lógica da lição desta semana. Então vamos entrar na lição chamando atenção para o auxiliar. Todas as lições eu faço isso, porque eu sei que alguns professores não estão muito dispostos a ler o texto além do texto da lição. Então é preciso que leiam. Porque o auxiliar, professores, é o local onde o autor coloca filigranas que não estão no texto da lição, ou explicações, ou ilações com outros assuntos que são formador de raciocínio, e é necessário que esses raciocínios estejam nos seus olhos, para que você possa entender o assunto. Então não deixe de consultar o auxiliar da lição. Então vamos lá. O assunto é uma nova compreensão a respeito do Messias. E para isto, vamos estudar personagens que deram testemunho sobre Jesus. Lembre, professor, que o João abre o livro, lá no capítulo 1, dizendo: muitas coisas, sinais e maravilhas, milagres foram feitos, que não estão nesse livro. Mas os que estão nesse livro é para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Messias. Então, o que está no livro de João é plenipotente na visão do apóstolo João para que nós entendamos o Messias. Então, vejam bem, ele coloca aqui alguns personagens que foram testemunhas, ou seja, que compreenderam o que é o Messias e falaram sobre ele. O primeiro deles é o João Batista, que é uma figura conhecida nossa. Ele começa apresentando um fato, que quando Jesus alcança a maturidade e se torna o Messias, ele aparece como Messias, João Batista já estava pregando muito tempo antes.
Lembrem que ele foi profeta enviado para preparar o caminho do Messias. E João Batista fez muitos discípulos. Quando Jesus começa o seu ministério e começa a se tornar evidente a sabedoria, o poder dele, e as pessoas começam a ir até ele, e os discípulos de Jesus começam a batizar pessoas, e esse trabalho foi sobrepujando o trabalho de João Batista. O que aconteceu? Uma discussão entre os discípulos de João Batista sobre o sucesso de Jesus. Por que essa discussão aconteceu? O inimigo levantou sentimentos baixos entre os discípulos de João Batista. Sentimentos baixos são ciúme, egoísmo, inveja, dissensão. Todas essas coisas estão lá no livro de Gálatas, e Tiago também fala a respeito dela, Paulo também fala, dizendo que são sentimentos dos gentios e não de quem é filho de Deus. Mas isso apareceu entre os discípulos de João Batista porque o inimigo levantou esses sentimentos lá. A João Batista coube uma tarefa importante nesse momento. O que ele fez? Ele mostra a realidade da missão dada por Deus a João Batista. João Batista tinha uma posição nobre. O raciocínio de João Batista era um raciocínio santo. Por que era santo? A palavra santo quer dizer ausência de competição. Quer dizer raciocínio de cooperação. E João Batista cooperou com o céu, fazendo o caminho do Messias, e agora ele coopera literalmente com o Messias. E ele, por isso, a Bíblia chama que ele define que ele tem um raciocínio santo. E o comportamento dele era, nesse caso, excelente. Então vejam bem aqui. Se na igreja você começa a perceber que as pessoas estão criando grupos, discórdia, inveja, raciocínio baixo. Mas se ao contrário, se as pessoas estão se unindo, se os departamentos trabalham juntos, se há uma tendência de ajuda mútua, como é que a Bíblia define isso? Comportamento excelente. João lembra então aos discípulos que jamais ele afirmara ser o Messias, ser Cristo. E para isso ele usa uma ilustração, para que fique na mente dos discípulos a posição exata de João Batista. Ele usa a ilustração do casamento. O que acontece num casamento? As atenções são voltadas para quem? Para os convidados ou para o noivo? É claro que é para o noivo. E ele então usa essa ilustração dizendo, olha, eu sou amigo do noivo. Portanto, a atenção não é para mim, mas eu sou amigo do noivo. Ele então aponta a Jesus como vindo de cima. E convém que ele cresça e João diminua. Dá para entender isso, professores? Essa é a situação da igreja. É importante que coisas sejam colocadas no seu lugar. E o nosso lugar como membros do corpo de Cristo não é ser a cabeça. Cristo é o noivo. A igreja é a noiva. Nossa atenção não é para o membro, é para a igreja. Percebem isso? E para o noivo. Muito importante que nós percebamos isso. Jesus se retira para a Galiléia por causa dessa discussão. Ele queria evitar divisão de sentimentos no grande trabalho que estava diante dele. Afastou-se com o propósito de aplacar toda excitação que era prejudicial à causa de Deus. Então, professores, não permitam no ambiente da sua igreja que hajam dissensões, porque conforme o texto que está aqui, isso é um movimento prejudicial à obra de Deus.
Vejam o exemplo de João Batista. Precisamos entender a nossa posição para poder cooperar com Deus, que essa é a nossa profundidade de missão, é cooperação com Deus, cooperação com a comunidade, e não um ambiente de disputa onde há dissensão, há separação, há quebra de relacionamento. Então João Batista tenta mostrar aos judeus uma nova compreensão sobre o Messias. Ele pretende mudar a compreensão que os judeus tinham sobre o Messias. Qual era a compreensão que havia? Eles deveriam reconhecê-lo como o cumprimento das profecias. Ele não viria como um líder político militar, mas como um sacrifício pelos pecados. Porque os judeus esperavam que o Messias os libertasse de Roma. João trabalha para que haja uma nova compreensão do Messias. Ele pretende mudar a compreensão dos judeus. João batiza Jesus, e nessa missão de mudar a compreensão, ele aponta Jesus, ou apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, e com isso ele projeta nova luz sobre a obra do Messias. Ele chama Jesus de o Cordeiro de Deus, embasando-se nas profecias do livro de Isaías. Isaías, capítulo 53, verso 7, estava escrito sobre ele: como um cordeiro foi levado ao matadouro. E João usa exatamente essa profecia, porque eles deveriam conhecê-lo como cumprimento das profecias. Percebem isso, professores? Agora, qual é a lógica da obra do Messias que é apresentada por João Batista? Primeiro, ele libertaria o povo de seus pecados. Era a obra. E depois, então, ele estabeleceria o seu reino. Essa foi a mesma lógica da libertação do povo lá do Egito. Deus primeiro tira o povo do Egito para depois estabelecer o povo na Terra Prometida. E esta é a mesma lógica que está em vigência na igreja atualmente. Depois que o Messias vem, ele deixa o Espírito Santo, a obra do Espírito é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, não é verdade? Ou seja, nos liberta do pecado, para que depois nós sejamos colocados frente a frente à Terra Prometida, que é o que nós estamos fazendo atualmente. A Igreja Adventista está exatamente nesse processo. Essa é a lógica do trabalho do Messias, apresentado por João, mas também apresentado na Bíblia. E quem fala sobre isso para nós como profeta da atualidade? Uma senhora chamada Ellen White. Muito bem, os judeus aguardavam o Messias como um grande príncipe que colocaria todas as nações sob domínio do leão de Judá. Deus estava buscando encaminhar a mente deles às profecias de Isaías quanto ao sofrimento do Salvador. Mas o povo não queria ouvir isto. Pode ser que esteja acontecendo isso na igreja. Nós não queremos ouvir o que realmente precisa ser ouvido sobre a realidade atual. Pode ser que nossa visão esteja focada em objetos, em templos muito ricos, suntuosos, ou programações muito ricas, gente muito capacitada fazendo programas e festas. Pode ser que isso nos tire do foco, que é entender a obra do Messias. O que o Messias está fazendo nesse momento? Como é que eu me relaciono com essa obra? E qual é a minha cooperação diante desse conhecimento? Então, numa ocasião em que estava acontecendo uma festa, que é a festa de Sukkot, ou a festa das cabanas,
Festa das Cabanas era uma comemoração feita por uma semana. Os judeus saíam das casas, a morada definitiva deles, para morar uma semana em cabanas, lembrando a peregrinação no deserto. Então, essa festa queria dizer o seguinte: nós somos peregrinos aqui, embora estejamos na terra prometida, mas nós esperamos uma terra prometida que não é essa aqui. Não é isso que a Bíblia diz de Abraão. Ele sai em busca da terra prometida, mas ele sabia que não era aquela terra prometida, era outra. O Sukkot lembra isso. Nós somos peregrinos, embora você esteja na terra que Deus prometeu, na sua casa, que é uma casa que não é mais uma tenda, mas você é peregrino. E numa festa dessas, Sukkot é uma festa que vem depois da festa do Ano Novo. Jesus ensina o dia todo, porque vinham peregrinos de muitas partes. Ele ensina o dia inteiro, porque os peregrinos foram se acumulando, sabendo que Jesus estava ali, eles foram se acumulando próximo de Jesus. E no final do dia, havia uma plateia de 5.000 homens, e no final do dia, todos eles estavam muito famintos. Todos nós sabemos dessa história. E Jesus, então, faz a multiplicação do alimento a partir de um punhadinho de comida, não é? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E alimenta 5.000 pessoas. O que este milagre queria significar exatamente? Depois disso tudo acontecido, eu vou dar um salto aqui na lógica do que está na tela, para que compreendam melhor. Esta multiplicação de pães significava o pão, que era a carne que ele daria por todos. Ele morreria por todos. Esse era o significado que estava ali naquele milagre. Mas o que aconteceu? A multidão viu aquilo. Eles já tinham visto outros milagres de Jesus. Jesus curara pessoas doentes, enfermas. Jesus ressuscitara mortos. E agora ele multiplicou alimentos na frente deles. O que aconteceu depois disso? Porque eles esperavam um Messias que os libertaria de Roma. Depois desse milagre, começou um movimento na multidão. Porque o raciocínio que estava ali na mente deles é o seguinte: se o Messias é o Messias militar, Jesus é esse Messias. O que nós precisamos? O que um militar precisa para que se mantenha em cima? Ele precisa de que tenha um exército grande, ele precisa de substituir os exércitos, os soldados que vão caindo na batalha. Eles, sabendo que Jesus podia curar pessoas doentes, sabendo que Jesus podia ressuscitar mortos, pensaram: esse é o general que nós precisamos. Não vamos perder mais nenhuma guerra, já que ele vai nos libertar de Roma e vai levar o povo de Israel ao topo do mundo. E ainda, fora isso, ele é capaz de multiplicar alimentos. Começaram a raciocinar sobre como fazer ali, naquele momento, um levante político. E Jesus, que lê os pensamentos, percebeu logo. O texto que relata esse episódio diz que Jesus olha a multidão, com autoridade ele faz dispersar a multidão, embora ele não tenha sido grosseiro ali, mas ele deu uma ordem e ninguém ousou desobedecer a ordem. Jesus despede a multidão e despede os discípulos, porque os discípulos também estavam envolvidos naquilo. Ele despede os discípulos, manda que eles entrem no barco e atravessem de volta para o outro lado do mar, porque isso aconteceu na beira do mar da Galileia. Os discípulos vão e Jesus vai para o monte orar. Por que ele vai orar? Porque havia uma tentação na frente dele, de ele sair da sua missão e entrar no escopo da missão humana. Prestem atenção aqui.
depois de serem alimentados miraculosamente, o povo estava pronto para coroá-lo rei. Na lição, o autor coloca o seguinte: o povo iria manietar Jesus e forçá-lo a ser coroado rei. Porque Jesus recusava todas as vezes que o povo entendia que ele podia ser o rei, o Messias militar, temporal que eles estavam esperando. E eles iam manietar Jesus. Imaginem isso. Jesus então dispersa todo mundo. Agora, João Batista começa a explicar, aliás, João, o evangelista, né, começa a explicar o seguinte: Jesus faz uma declaração dizendo que ele não é o Messias militar. E essa declaração abriu os olhos da multidão para o fato de que ele não seria um rei terrestre. Como eles estavam esperando essa situação aqui, o que aconteceu? Jesus não se encaixou aonde? Nos padrões do pensamento humano. Irmãos, isso é muito importante isso que a gente está vendo aqui. Os autores da lição dessa semana nos estão mostrando que nós temos que tirar o nosso foco das coisas que são desse mundo e colocar o nosso foco nas coisas que são lá de cima. Jesus não se encaixa no pensamento dos homens. E o que aconteceu? O povo recusou a conversão, ou seja, a nova compreensão do que é o Messias. O que transformaria a forma de pensar e levaria a reconhecer e aceitar o Messias. Ato contínuo ou consequentemente, o que aconteceu? Muitos abandonaram. Eram 5.000 aqui. Jesus pergunta então, depois disso, aos discípulos se eles também abandonariam o Messias. E Pedro então faz uma declaração impressionante, uma confissão, conforme diz o texto aqui, do que Jesus é. O Senhor tem as palavras da vida, vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Ou seja, não há para quem ir. Não há ninguém a quem nós possamos recorrer. E aqui o próprio Cristo, é Ele mesmo quem dá testemunho sobre si. E Ele se revela e faz com que os discípulos o reconheçam e façam essa declaração. Vejam, aqui está uma ciência importante, meus caros. É necessário que Deus se revele para você. Ele se revela aqui. Se revela, faz multiplicação de alimentos para 5.000 pessoas, se revela como Deus. E essa revelação foi suficiente para que os discípulos confessassem que Jesus é Deus. Muito bem. O João agora sai da esfera humana e vai para a esfera celeste. Em 3 ocasiões, o próprio Pai testemunha sobre o Messias. Isso foi importante porque os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. Nós já tratamos disso anteriormente e nós vimos a razão por que eles não acreditavam. Jesus, embora tenha nascido na Judéia, foi criado na Galileia e numa cidade chamada Nazaré, onde a miscigenação com os gentios era muito alta. E alguns discípulos de Jesus que foram convidados fizeram como que uma contestação. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que tem gente que pode nos ensinar vindo lá de Nazaré? Então, por conta dessas dúvidas, o Pai, por 3 ocasiões, testemunha sobre a identidade do Messias.
A primeira vez foi no batismo, e aqui tem uma coisa importante que os autores da lição chamam a atenção: do Pai e o Espírito Santo se juntaram ao Filho para marcar a ocasião, que era o início da missão ou do ministério de Jesus. Lembrem que a palavra ministério vem do verbo ministrar, e Jesus iria ministrar como é que os homens... Ministrar quer dizer entregar para alguém aquilo que está com você. E ele veio para ensinar como é que os homens deveriam viver. E ele então começa o seu ministério, ou seja, ensinando isto. O Pai declarou que Jesus era seu filho, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. Todo mundo viu isso. A voz de Deus soou em muitos ouvidos como um trovão. Aqui está uma coisa muito importante. Professores, se nós não estamos acostumados a ouvir a voz de Deus, isso na prática quer dizer, eu não leio a Bíblia, eu não estudo com mais profundidade as verdades que são importantes, eu não me preocupo com a minha formação religiosa, eu não vou entender a voz de Deus. Muitas vezes nós estamos num auditório, por exemplo, ouvindo uma pessoa falando, mas o discurso da pessoa é tão alto e o nosso conhecimento é tão baixo que o que ela diz é como se fossem palavras confusas, porque nós não temos capacidade de ouvir e entender. O que aconteceu naquele dia? O relato é que a voz de Deus parecia trovão nos ouvidos de algumas pessoas. Mas Deus se manifestou no batismo. Depois se manifestou na última Páscoa. As multidões cada vez maiores estavam seguindo Jesus. Ou seja, a última Páscoa já era o final do ministério de Jesus. E as multidões já tinham ouvido muito sobre Jesus. E estavam seguindo Jesus, grandes multidões. E depois, então, da ressurreição de Lázaro, nessa ocasião, nessa última Páscoa, quando todos os judeus, inclusive os judeus que estavam fora da Judéia, vinham para essa comemoração, o texto diz que até os gregos eram judeus nascidos no sistema helênico. Esses gregos presentes na festa queriam ver Jesus também. Ou seja, a ressurreição de Lázaro foi como que um divisor de águas enorme que mostrou quem era Jesus. E muitos creram. Então, nesse momento, em resposta às palavras de Jesus, quais foram as palavras? Pai, glorifica o teu nome. O Pai novamente falou do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ou seja, na última Páscoa, o Pai fala de novo, testemunha de novo. E a terceira ocasião foi na transfiguração. Foi ouvida novamente a voz do céu. Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Olhem o que está aqui embaixo, professores. Embora Deus Pai tenha se manifestado audível em 3 ocasiões, testemunhando que Jesus era o Messias, a voz de Deus não convenceu os líderes e o povo. E por causa disso eles se encontravam em perigo. Não é essa uma situação que nos atinge atualmente? Pode ser que nós estejamos na igreja e não estejamos ouvindo a voz de Deus. E muita coisa que está se passando ali é contestada porque nós não entendemos e trazemos para o seio da igreja comportamentos que não têm nada a ver com a verdade necessária que está na palavra de Deus. Isso nós precisamos prestar atenção e os professores precisam ver se na sua comunidade não acontece isso. E preciso explicar que nós precisamos nos acostumar com a voz de Deus, senão nós vamos entendê-lo. Agora, um terceiro testemunho foi a multidão. E aqui está uma coisa importante, olha.
Havia uma festa acontecendo, que é chamada Simchat Beit HaShoevah. Essa festa envolvia a retirada de água da piscina de Siloé, que era depois derramada sobre o altar no templo de Jerusalém, como uma oferta de ação de graças e oração por chuva para o ano seguinte. E essa celebração incluía cânticos, danças e uma atmosfera de grande alegria e festividade. Essa frase, Simchat Beit HaShoevah, são 3 palavras. Simcha quer dizer alegria ou celebração. Beit quer dizer casa. E HaShoevah refere-se ao ato de retirar água. Nessa ocasião, Jesus estava no templo, olhando isso aqui. Olha, Jesus estava no átrio do templo em Jerusalém, provavelmente no pátio das mulheres, ou próximo à área principal onde acontecia a cerimônia de libação de água, um lugar onde multidões se reuniam para participar das festividades e rituais. O apóstolo João, no capítulo 7, no verso 37, explica: e no último dia, o grande dia da festa, Simchat Beit HaShoevah, no último dia dessa festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, a multidão recebeu um testemunho de Jesus. E o que aconteceu? Muitos, que é o verso 40, capítulo 37, agora vamos ao verso 40, capítulo 7, verso 37, e agora vamos ao verso 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Ou seja, a multidão que ouviu Jesus se declarando o Messias, creu. E a própria multidão testemunha, dizendo que esse era o profeta que havia sido prometido. Quem havia prometido um profeta? Moisés, quando disse que viria, Deus suscitaria do meio dos irmãos um profeta que era maior do que Moisés. E o povo reconhece. Mesmo com esses testemunhos, nós já vimos que a liderança judaica não creu e o povo, a maioria do povo, não creu. Lembram lá da figura que inicia a lição? A interrogação sobre o Messias, mas o Messias atraindo as pessoas. Muitos são atraídos por ele, mas passam de largo. Poucos são os que vão até o Messias. Eu espero que essa não seja a experiência nossa, vivida agora, século 21, mês de outubro de 2024. Não seja a nossa experiência. Que nós sejamos atraídos ao Messias. E não só atraídos, que nós venhamos a ter contato direto com ele, porque ele é o pão do céu, que veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o pão que alimenta o homem da verdade. A verdade que é a verdade essencial, a verdade necessária. Vamos então agora ver a interligação dos assuntos que foram estudados durante os dias da semana com o assunto geral, que é o testemunho de muitos. Humildade. João Batista testemunha novamente e nova compreensão do Messias, ou seja, é o tema número 1, que está ali na lógica do estudo. Terça e quarta, aceitação ou rejeição, o testemunho do Pai, é o segundo assunto. E a quinta-feira, o testemunho da multidão, que é o terceiro assunto da lógica do estudo dessa semana. Então vamos agora resumir a lição. Vamos aterrissar. Muitas pessoas comuns, incluindo alguns gentios, passaram a acreditar em Jesus, tendo testemunho suas obras poderosas. Jesus se tornou muito popular entre as massas que não eram
tão instruídas e, portanto, não tão fechadas ou preconceituosas como seus líderes. O ciúme assassino dos líderes atingiu o ponto de ebulição. Ou seja, o que aconteceu? Ellen White analisa isso aqui dizendo que os judeus, na época, os líderes, deixavam as pessoas mesmo sem conhecimento. Por quê? Porque uma pessoa sem conhecimento é manipulável. Só que Jesus faz uma obra ao contrário. Ele pega exatamente as pessoas que não têm conhecimento e torna-as conhecedoras. E isso suscitou o instinto assassino dos líderes. Alcançou o ponto mais alto de ebulição. Eles se recusaram terminantemente, eles quem? Os líderes, a acreditar em qualquer evidência de Jesus, ou evidência humana, ou evidência divina, não importando o que acontecesse. Ou seja, todos esses testemunhos não foram suficientes para convencer a cúpula judaica, porque o foco deles era o foco temporal, um Messias militar, político. Não viam por causa disso. Muito bem. Se a gente for, numa frase, resumir toda a lição, a frase é essa aqui: atrairei todos a mim. Mas não quer dizer que todos os atraídos irão até ele. Então, com isto em nossa frente, vamos à aplicação. E eu os convido para que leiamos a aplicação juntos. No que diz respeito ao tema vital da salvação em Cristo, estudar e crer de todo o coração nos poderosos testemunhos de Deus, de João Batista e de outros que afirmam que Jesus é verdadeiramente o único e inigualável Filho de Deus, pode nos atrair para Ele, reconhecendo que sem Ele somos desamparados e sem esperança? Essa aplicação, ela é importante porque não há nenhuma outra verdade necessária a não ser Jesus. Então, pessoas que entenderam isto, testemunharam, que é o que nós estamos estudando nessa semana. João Batista foi uma das pessoas que testemunhou. E o próprio Pai testemunhou. E também outras pessoas testemunharam. Esses testemunhos servem para nos dizer que Jesus é a verdade necessária e que sem Ele não há salvação, porque o foco humano é em cima de verdades que não são verdades necessárias. Elas são verdades contingentes, ou seja, verdades que dependem de outras verdades. Por isso, nós precisamos de uma verdade que é a verdade necessária, que é Cristo. Eu lhes convido para uma oração, para que o estudo que nós fizemos essa semana, mediante a ação do Santo Espírito, faça em nossa mente o trabalho que precisa, que é ser atraído para Jesus, o Salvador. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, bom Deus, por mais uma semana que o Senhor nos deu, se revelando para nós através do livro do apóstolo João. Obrigado por todos os ensinamentos, os testemunhos que estão aí, que servem para construir o nosso próprio testemunho. Pedimos que o Santo Espírito trabalhe conosco de tal maneira que possamos crer que Jesus é o Messias, o Salvador. Isso nós lhe pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Professores, terminamos o 6º episódio desse trimestre, o último de 2024, do Descomplicando a Lição. Conforme já é nosso bordão aqui de um ano já falando, descomplicar é a nossa missão, não é verdade? Então, aguardo os senhores novamente no episódio 7º, na semana que vem. Então, até lá.